Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Pérez e esse canal é para você que ama a atividade de bombeiro ou admira a nossa profissão. Aqui você vai encontrar vídeos de ocorrências, treinamentos, instruções e peculiaridades do dia a dia. O vídeo de hoje é referente a uma instrução que realizei no Exército Brasileiro para o estágio de prevenção de acidentes com motocicleta. Eu dividi esse vídeo em 4 partes, mas meus amigos, eu recomendo de coração que assistam até o fim, pois tem informações importantíssimas que poderão ajudar você a salvar uma vida. Eu nunca vi ninguém se arrepender por estudar ou por adquirir um conhecimento, muito mais quando se trata de salvar vidas. Obrigado por estar me assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar se possível. Aproveita o vídeo, grande abraço, até mais! Aqui o objetivo, então, é identificar a potencial lesão que pode levar a vítima à morte. Tem lesões que a gente não pode esperar SAMU ou corpo de bombeiros enquanto a vítima está ali, está numa situação que ela precisa de ajuda. Então tem situações que nós, como se deparar de acidente, nós temos que agir fazendo algumas atitudes, tanto do cenário quanto na vítima, para ajudar bastante a vítima. O que vocês identificam em comum nessas figuras? Moto, tem moto, um acidente, rodovia, boa. Pessoal, eu trouxe várias imagens e cada imagem ela traz aqui um risco, tá? O risco da cena como um todo. A primeira ali, o ambiente está escuro, é à noite, então a visibilidade diminui. Então isso aqui é um sinal de risco, tá? É um risco para quem? Para a segurança, né, da cena. Então, tanto é um risco para a vítima que está ali, quanto quando a gente vai prestar um atendimento no cenário à noite, vai diminuir a visibilidade das outras pessoas e a gente pode se tornar uma vítima. Aqui eu tenho um combustível. Em qualquer fonte de ignição, faísca, fagulha, pode vir a pegar fogo, né? E se a vítima estiver trancada, por exemplo, embaixo da moto, então é um risco. Aqui é um poste, não dá para ver direito, mas é um poste com eletricidade. Então, tem o risco da eletricidade também. Aqui tem o risco, a vítima está no meio da via. Então, tem um trânsito, um fluxo ali, ela está no meio da vítima, é um risco. Aqui está uma serração, né? No caso, diminuiu a visibilidade, igual à noite. Aqui é uma ribanceira, certo? Então, não é um solo estável, então há um risco, né? Então, primeira coisa, antes de tocar na vítima, a cena está segura, antes de qualquer coisa. Deu um acidente lá, antes de chegar e olhar na vítima, isso a gente chama de olhar de túnel, né? A gente tem a vítima, a gente só vai direto na vítima, nem olha nada ao redor. E quer atender a vítima porque a vítima lá está gritando, está gemendo e ela está precisando de ajuda, a gente vai direto nela. Isso é um erro, tá? A gente tem que ter um olhar mais amplo. Antes de chegar na vítima, verifica a cena. A cena está segura? Olha, verifica, nós estamos no meio do trânsito. Opa, antes de chegar ali na cena, eu tenho que fazer o quê? Isolar a área. Parar o trânsito, certo? Pediu, parou o trânsito, conseguiu parar um. Já pede, liga o pisca-alerta e não sai daqui, tá? E vai para outro, ou pede para outras pessoas, olha, tu, por gentileza, vai ali e tranca aquele trânsito ali para não acontecer nada, enquanto o outro vai. Então tem que coordenar todo o cenário, certo? Antes de chegar na vítima. É por que isso, pessoal? Por quê? Porque se vocês se tornarem uma vítima, vocês não vão poder ajudar ninguém. Então, por isso que o mais importante para tentar ajudar o próximo ali, quando se deparar com um acidente, é verificar todas as formas de que tu não te torne uma vítima também, porque senão vão ser 2 vítimas. Então, isso é um fator muito importante, como o colega falou, os riscos. E como já mostrou aí nas cenas aí, são diversos. Seja combustível, seja neblina, seja qualquer obstáculo que esteja no local, trânsito, tem N possibilidades. Então, sempre privar pela segurança dos senhores primeiro e depois auxílio ao próximo. A gente traz esses mitos, né, em verdades. Um dos mitos é: podemos movimentar a vítima? Sim. O que eles falam? Sim. Movimentar sim? Podemos movimentar, de maneira correta. Perfeito. Teve na última sessão, né? Esse? Claro, o cara. Muito bom, sinal que aprendeu isso.
Nós aprendemos, muito bom. Então, como o colega ali falou, ó, podemos aumentar sim, a gente pode e muitas vezes a gente deve. Não só pode, como a gente deve. Tem uma vítima ali, ou próximo, ou embaixo da moto, pegou fogo a moto. O que a gente vai fazer? Vai movimentar a vítima, né? Vamos deixar ela pegando fogo? Não, né? Então, por que esse mito aí de não movimentar a vítima? Antigamente, lá bem antigamente, movimentava a vítima. A primeira coisa é pegar uma vítima. Só que pegavam as pessoas de qualquer maneira. Tem um acidente de carro, as pessoas pegam a pessoa de qualquer jeito, botam no carro e levam para o hospital. E isso acontecia muita lesão de cervical, lesão de coluna, né, como um todo. E aí esse tipo de lesão foi o que trouxe esse mito. Então a partir disso, não, proibido, ninguém mais mexe na vítima. Aí aconteceu o quê? Que no decorrer do tempo, a gente trouxe esse mito aí para a realidade. Só que a gente percebeu o quê? Que não adianta, tem que mexer na vítima, mas de modo correto. Se tiver uma árvore caindo, uma parede, por exemplo, um muro que está caindo, então a vítima está ali, está vendo uma árvore que está prestes a cair. Vai tirar daquele local inseguro, vai trazer para um local mais seguro, certo? E vai aguardar o serviço de emergência, né? O 92 ou o 93, são números, por exemplo, para seguir o atendimento. Se uma vítima estiver nessa posição aqui, não dá para ver direito, mas ela está, então foi uma vítima de capotamento aqui, tá? E ela está nessa posição. Nessa posição, as vias aéreas elas ficam obstruídas, ou seja, ela fecha as vias aéreas, ela não consegue respirar. Simplesmente no fato de a gente reposicionar ela, ou seja, tirar ela dessa posição e colocar numa posição anatômica, a via aérea não volta a respirar automaticamente. Tirou essa posição, ela volta a respirar. É incrível. Peguei uma vítima, foi ilha de moto, de bicicleta, tá? E foi colidido por um carro. E a vítima ela está dessa forma aqui, até com a jugular apertada no capacete da bicicleta. E foi só o simples fato, quando eu cheguei na cena, a gente desvirou a vítima, tá? Eu chamei ela primeiro, né, perguntei se ela me respondia, ela só gemia, reposicionei ela, e aí ele voltou a respirar na hora, assim, voltou, foi incrível, assim, voltou assim, e já conseguiu responder. Então, a posição é muito importante, tá? A posição da vítima. Essa posição aqui, se vocês tentarem respirar ou falar nessa posição, faz esse exercício, coloquem o maxilar então, perto do peito e tenta falar ou respirar. Tem uma dificuldade, né? Então, exatamente isso. Imagina um peso no corpo ou alguma peso no carro na vítima. Posição anatômica. Então, essa é a posição, né, mais anatômica possível. Você vai encontrar a vítima de qualquer jeito. Assim, então, qualquer jeito. Então, o que você vai fazer? Vai pegar os membros da vítima, né? Das articulações, uma acima e uma abaixo, e tentar reposicionar ela de forma que ela fique mais confortável para ela e que ela não sinta dor. Se ela sentir dor excessiva, por exemplo, ela está assim, tá? A gente está tentando reposicionar ela, doeu, mantém onde está. Se ela não reclamar de dor, a gente vai reposicionando e deixa ela do lado do corpo normal. Então nessa posição, por exemplo, aqui, eu posso reposicionar a vítima nessa posição anatômica, né? Com a mão para cima. Então eu posso reposicionar a vítima com a mão para lá. Então eu vou pegar o membro devagar e reposicionar ela. Beleza. Aqui, ó, tá com a mão para cima. Então é a mesma posição, ó. Pegou aqui, ó, da articulação, certo? E foi traz devagar, assistindo uma dor. Se tiver dor, ela vai falar também. Aí só reposicionar aqui, deu, reposicionou. Vai pegar os membros. Ó, perceba que eu estou de joelho, né? Por que eu estou de joelho? Porque para não ter o risco de eu cair em cima da vítima. E se eu tiver assim, há um risco muito grande de eu cair. Alguém pode passar, lesionar, ou com pressão da pressa, né? Fechar e atingir a vítima. E só com também, no joelho, né? 3 pontos, também tem esse risco também. É menos, mas tem, né? De desequilibrar e cair. Então, sempre quando eu tenho uma vítima, de preferência, 4 pontos, né? Que são os 2 joelhos. Então, vou pegar aqui as articulações e reposicionar a vítima. Então, para vocês conhecerem o tipo de lesão que pode acontecer, moto versus objeto, ou seja, uma moto, né, o motociclista, atingiu um objeto, pode ser um carro, pode ser uma parede, pode ser uma árvore. O que acontece? Essa transferência de energia, né, vai ter um impacto, né, da moto, né, ali com um objeto, e toda essa transferência de energia vai trazer para o corpo da vítima. Então é uma das transferências de energia. O corpo da vítima,
certo, em contato com o objeto. É outra transferência de energia. Então percebo que vai agravando, né? Então primeiro o objeto com a moto, agora o corpo com o objeto e o último são os órgãos internos, tá? Com o corpo. Tem a parte externa, né, do tecido, e tem os órgãos internos. Esses órgãos, quando há uma colisão, eles se movimentam internamente e eles batem na parede do tecido, tá? Ou no esqueleto, ou na parte do tecido mesmo. Então esse impacto interno acontece uma lesão, certo? Então os órgãos internos se colidem com a parede do corpo. O capacete, ele é para prevenir trauma de cabeça. 75% então das mortes, traumatismo crânioencefálico, pela falta do capacete. Pessoas que não estão usando capacete, por exemplo, de carro, que há uma colisão da cabeça com algum objeto, então o capacete ele não previne a coluna cervical, certo? É só a cabeça mesmo. Aqui são tipos de lesões que pode acontecer caso a gente venha colidir com a cabeça, né? Que não use o capacete. Então pode acontecer fratura do crânio, a calota craniana, tá? Toda essa parte óssea, fragmentos, né, dos ossos dessa calota craniana entrar na parte da massa encefálica. A hemorragia, então vasos verificados, né? Sendo que a cabeça é a parte mais vascularizada. Uma lesão ali, a gente pode perder muito sangue. Lesão por desaceleração brusca. Quando a gente faz esse movimento de desaceleração brusca, ou seja, a gente está numa velocidade e a gente para bruscamente, como eu falei para vocês, os órgãos internos, eles se deslocam e batem na parede do corpo. Acontece a mesma coisa na região do cérebro, na cabeça, tá? Toda essa massa encefálica, ele se movimenta, certo? Ele se movimenta e colide com a calota craniana. Acontecem lesões por desaceleração brusca. Aqui, essa figura aqui maior, é uma figura da base do crânio. Então toda essa massa encefálica ali, ela está posicionada em cima dessa base do crânio. Percebo que ela não é lisinha, essa base, ela é toda irregular. Essas irregularidades, quando há uma desaceleração brusca, o que acontece? Ela lesiona, né, vasos, a parte do sistema nervoso central, uma vítima pode ficar inconsciente, ela pode ficar desorientada por esse motivo. Aqui está a massa encefálica aqui com a lesão já, né, dos vasos. Então, são dois sinais que podem aparecer, tá? Que é um indicativo de lesão interna, de traumatismo crânioencefálico, que seria o sinal de Batten, que seria uma hemorragia na parte da orelha aqui, tá? Se enxergar essa hemorragia é um sinal evidente de traumatismo crânioencefálico, de trauma no crânio, e sinal de Guaxinim, tá? Toda essa parte orbital, ela fica com esse sinal assim, roxo ou azulado, é um sinal de hemorragia, certo? Chegou essas duas, o que nós devemos fazer como conduta é deslocar rápido para o hospital. Tá? A gente precisa o mais rápido possível deslocar no hospital. Não tem que ser feito em cena. Então o conhecimento ele serve para isso também, para saber o que fazer. Se a gente pode esperar mais tempo na cena ou se a gente tem que deslocar rápido. Outra lesão que pode acontecer, então, é o que a gente chama de efeito chicote. Tá? Então, aconteceu a desaceleração, o corpo vai e volta. Percebo que há uma hiperextensão, tá? E uma hiperflexão. Hiperextensão e hiperflexão da coluna cervical. Então, pode ter então, lesões, principalmente ali no C4, C5, tá? Onde tem a maior amplitude das vértebras e pode lesionar. A gente pode retirar o capacete ou não pode retirar o capacete de uma vítima? O que vocês acham? Pode. Deve retirar. Deve retirar? Outros acham que pode retirar, outros devem retirar. Da maneira correta. E aí eu já falo assim, isso é uma questão, tipo, depende do socorrista no momento da cena, certo? Então o socorrista tem que avaliar. A gente tem que usar aqui o bom senso, então, e verificar cada situação com uma situação. Vai depender se o capacete está frouxo ou se ele está apertado, principalmente. Tá? Um capacete bem ajustado, um capacete que vai estar ali, tá certinho, perfeito.
a gente deve retirar? De preferência não, certo? Por quê? Porque ele vai estar bem ajustado, bem justinho. O que deve ser feito é só segurar a cervical dele e tentar não mexer a cervical, impedir que ele movimente a cervical, certo? Porque o capacete vai estar protegendo, ele está protegendo. Aí se tiver uma hemorragia, ele está apertado ali, ele está ajudando a estancar essa hemorragia. Então, não é que não deva tirar, mas de preferência não retire, certo? Capacete frouxo, de preferência, se a gente souber a técnica, a gente retira. Enquanto está com capacete também, há a questão de depende da pessoa se ela tem fobia ou não tem fobia, né? O capacete acaba ficando um pouco enclausurado. Então, uma vítima nervosa, por esse motivo, né, que ela tem esse problema, vai agravar a situação dela. Então a gente vai aprender a retirar, e aí a gente pode retirar sim, tá? Mas se não retirar, não quer dizer que está errado. Essa é a questão, tá? Então vai depender de vocês e quem vai estar auxiliando vocês. Tá? Que pode ser, tenha dois que sabem a técnica e fica mais fácil. Agora, se um só sabe a técnica, é um pouco arriscado tu passar a técnica na hora com uma pessoa e se ela fizer um movimento um pouco rápido ou brusco, pode ser que agrave a cervical. Então é melhor não mexer. Então depende muito de cada situação. A técnica então consiste em quê? É segurar a cervical dessa forma, botando a mão então por trás, certo? Embaixo do capacete, né, por trás, e segurando dessa maneira para que o pescoço, né, não haja esse movimento da cervical. Então bota por trás, segura e pela frente então coloca e segura aqui, mantendo uma posição anatômica, não vai estar nem para frente e nem para trás. Então uma pessoa segura aqui, enquanto a outra pessoa, em movimento de serrilhar, ela retira o capacete assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, até sair o capacete. Vai assim, ó, para cima, para baixo, e até tirar o capacete. Aí tirou o capacete, beleza. Aí só manter a cervical, segurando a cervical aqui para não ficar mexendo, tá ok, e aguardar o suporte de emergência.